Graças, pais, irmãos. Vamos a mais uma porção da Palavra de Deus, a mais um momento para estarmos estudando a Palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar sobre Atos. Nós queremos trabalhar em Atos, queremos dar continuidade para quem é membro da Igreja Batista Ebenezer, para quem congrega na Igreja Batista Ebenezer, sabe que nós trabalhamos com séries, nós pregamos em série. Nós estamos expondo atualmente Atos nos domingos à noite e nas quartas-feiras nós estamos expondo o livro de Gálatas. Inclusive nós já estamos chegando à conclusão dos dois livros. E em razão da pandemia, dos cultos não serem mais presenciais, nós tínhamos parado um pouco com a série, trazido mensagens em outros textos. Mas nós decidimos retornamos já nas quartas-feiras em Gálatas e agora aos domingos retornaremos a Atos. E hoje é um dia que certamente nós estaremos no templo e estaria na ordem do culto aquele hino que nós gostamos tanto de cantar nos domingos à noite, o hino 579 do cantor cristão. O coro desse hino, ele tem para mim algo bastante significativo quando eu canto, quando juntos cantamos e adoramos a Deus, quando dizemos: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão, de Deus ministro me revisto, do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Esse hino ele tem tudo a ver com aquilo que nós queremos trabalhar com os irmãos hoje. Nós queremos falar com os irmãos sobre o tema Olhai para Cristo. Em meio a números, estatísticas, em meio a notícias ruins, notícias que surgem a todo momento, a mudança no cenário político, mudanças em relação às questões de saúde, nós queremos convidá-los a olhar para Cristo. Vamos abrir em Atos capítulo 25, e vamos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo desse livro, quando nós vamos ter a oportunidade de hoje estarmos estudando do versículo 13 ao versículo 27 desse capítulo. Capítulo 25 de Atos, versículo 13 ao versículo 27, tá? Então o texto nos diz, acompanhe. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que eu o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam, contudo, contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você irá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala da audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele viesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever.
porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Amém? Olhai para Cristo. Paulo, ele estava mantido preso em Cesareia por Félix há mais de 2 anos. E Félix, então, saiu do cargo e assumiu o cargo o seu substituto, Festo, que era um governador ágil, rápido e disposto a resolver a situação. Mas assim como Félix, ele padecia do problema de querer agradar todo mundo. E ele queria agradar aqueles a quem ele exercia governo sobre, que era sobre os judeus. E na tentativa de agradá-los, ele também se comporta como Félix, de certa forma, como narcisista, pensando apenas em si. Paulo, ele já tinha passado por um julgamento, tá? Ele já tinha passado por um julgamento nesse momento nas mãos de Festo, no qual ele teve a inocência comprovada por Festo, confirmada, e no qual Festo lhe fez uma proposta de levá-lo até Jerusalém. E Paulo, então, é claro, Paulo não estava disposto a morrer, a servir de mártir assim, sem necessidade. Então, Paulo, é claro, ele recusou e ele, então, solicitou ser julgado por César. Ele recorreu a César e Festo, então, concedeu-lhe o pedido. No momento que nós estamos há alguns dias depois desse momento, desse primeiro julgamento, quando, então, o rei Agripa, que era o último da dinastia dos Herodes, ele era bisneto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas ali quando Jesus nasceu. Ele era filho de Agripa II, e aquele que mandou matar o apóstolo Tiago, e ele era parente de Herodes Antipas, aquele que então matou João Batista. E esse rei, o rei Agripa, o último da dinastia dos Herodes, ele estava ali em Cesareia para saudar o novo procurador, para saudar então Festo, e para então estar de certa forma buscando ali a amizade, já que Agripa era fiel, aliado do Império Romano e um amigo dos judeus. Ele era aquele tipo de cara que gostaria de ser amigo de todos. Ele cultivava amizade com os judeus e ao mesmo tempo com o Império Romano. Ele estava acompanhado de Berenice era sua irmã, mas há rumores e havia na época informações de que eles desenvolviam ali um relacionamento incestuoso, ou seja, embora irmãos, tinham um relacionamento conjugal de homem e mulher. Então Festo expôs a Agripa, desejou que a Agripa estivesse lhe ajudando em uma espécie de relatório para que Paulo fosse enviado a César com um relatório de acusações. Ele não poderia ser enviado a César de qualquer forma, haveria necessidade então ali de um relatório descrevendo todas as acusações, porque Paulo estava indo a César para ser julgado. E ele então, ao descrever e para pedir ajuda então de Agripa, Festo então diz que visitou, ele expõe aí, versículo 14, 16, ele diz que visitou Jerusalém, e chegando ali os judeus pediram que ele condenasse Paulo. Ele explicou que o Império Romano não fazia isso, não condenava ninguém sem que houvesse testemunhas, uma oitiva e tudo, e ele então recusou dar esse julgamento em Jerusalém, mas convocou eles a irem a Cesareia. Em Cesareia, segundo ponto que ele mostra, em Cesareia ele promoveu o julgamento, no qual ele percebeu que Paulo era inocente, que a acusação que tinha contra Paulo não era uma acusação de sedição ou alguma coisa a respeito que viesse infringir as leis romanas, mas era uma questão da religião dos judeus. E que o ponto central da acusação era que Paulo dizia que um certo morto, que eles afirmavam, um tal de Jesus, havia ressuscitado e ele estava vivo. Tá? Então esse era o ponto cerne da acusação. E aí ele ofereceu, nas palavras dele, uma oportunidade para Paulo, de ir para Jerusalém e ser julgado ali. Mas Paulo recusou e recorreu a César. Por isso agora ele precisava da ajuda do rei Agripa, tá? Para que ele pudesse então construir esse relatório de acusação e enviar então ao Império Romano. O rei Agripa mostrou interesse de ouvir Paulo, ele pediu para ouvir Paulo. O governador, ou o procurador Festo, o governador afirmou que então promoveria esse encontro, e ele promoveu. E ali, nesse julgamento, nós vamos ter aqui hoje somente a introdução desse julgamento. É interessante, Agripa e Berenice chegam ali com toda a pompa, bem vestidos, aquela coisa toda. O rei, o procurador Festo também, da mesma forma, todo pomposo, e trazem Paulo, né? Aquele baixinho, pernas tortas, calvo, sobrancelhas ou cílios bem
grandes, nariz um pouco também grande, e ele é colocado ali, provavelmente muito simples, com vestes com túnica de um preso, algemado, e então ali, tá, ele faz o discurso, Festo, o discurso normal, e ele mostra, né, que naquele discurso que ele tinha percebido duas coisas, para apresentar ao rei Agripa. Paulo era inocente, e que o rei Agripa estava ali para examinar Paulo a fim de construir um relatório com acusações. Ou seja, o que Festo deixa claro? Que Paulo era inocente e Agripa estava ali para duas situações. Agripa estava ali para duas situações. Primeiro, Agripa iria ajudá-lo a ouvir Paulo e iria ajudá-lo a construir esse relatório de acusações. O rei Agripa tinha uma função: construir acusações contra Paulo. Irmãos, parando aqui em tudo isso, tá? A gente olha Paulo tranquilo, e na continuidade do texto nós vamos ver Paulo defendendo o evangelho tranquilo. Até aqui nós vamos ver um homem de Deus agora nas mãos de dois homens a serviço do diabo, a serviço do inimigo, um governador corrupto, um rei corrupto. Ambos sabiam que Paulo era inocente, tá ok? Agripa, ou melhor, Festo, ele sabia que se Paulo era inocente, então não tinha que construir relatório, ele tinha que soltar Paulo. Ele sabia quais eram as acusações dos judeus. Ele disse que não sabia quais eram as acusações, mas ele sabia. A acusação dos judeus era uma acusação de caráter religioso e era a afirmação ali de que Paulo, de certa forma, estava contra o Império Romano, estava contra Moisés. E Festo percebeu que ele não estava contra o Império Romano. E a outra questão era a questão da lei, de um tal Jesus Cristo que Paulo afirmava que estava vivo, tá? E então Festo sabia, Paulo era inocente, ele não tinha que construir a acusação e nem relatório, ele tinha que simplesmente libertar Paulo. Mas ele preferia manter Paulo ali preso e procurar uma forma de construir algum tipo de acusação para manter a sua amizade, os seus laços com os judeus. Irmãos, em tudo isso, é a mão de Deus. Deus usa até mesmo esses homens maus para que os seus projetos, os seus planos, aquilo que ele quer fazer, se cumpra. Deus estava agindo para que esse homem não liberasse Paulo, porque Paulo iria a Roma. Lembrem-se de Atos 9:15. Paulo é ali descrito, ou Deus, ou o Senhor diz a Ananias que Paulo iria ser aquele que iria pregar aos gentios e que ele iria pregar a reis. Lembre-se de Atos 23:11, em que o Senhor fala a Paulo: fica calmo, tenha tranquilidade, não se angustie, você vai a Roma, e em Roma você vai testemunhar, assim como você testemunhou em Jerusalém. Então, quando eu vejo toda essa tranquilidade de Paulo, talvez alguém possa perguntar: mas por que Paulo está tão tranquilo diante de dois homens que querem a sua cabeça? Que é Paulo, quer usar Paulo, de certa forma, como primeiro ato político, resolver um problema que Félix deixou 2 anos sem resolver, quer arrumar amizade com os judeus através de Paulo. O outro quer já arrumar amizade com o novo governador, ajudando naquele problema. Então, Paulo estava sendo usado por 2 homens maus, corruptos, sem caráter, tá? E mesmo assim, Paulo estava tranquilo, porque Paulo não olhava para as circunstâncias, nem para as probabilidades, nem para as estatísticas. Paulo olhava para Cristo. Primeira coisa, Paulo sabia qual era a sua missão. A missão de Paulo era pregar aos gentios, pregar reis, e Paulo estava tendo a oportunidade agora de pregar ao rei Agripa. Era a oportunidade que Deus dava a Paulo de cumprir a sua missão. A segunda coisa que eu posso destacar nesse texto também é que Paulo olhava para Cristo e ele confiava na promessa do Senhor. Ele diz: eu recorro a César. O Senhor disse que eu vou testemunhar em Roma, então eu vou para lá. É lá que eu vou testemunhar. Então esse homem estava tranquilo, em meio a todas as probabilidades. Ele era um homem preso nas mãos de 2 homens corruptos, embora cidadão romano, sabe? Inocente, constatado por esses 2 homens, mesmo assim mantido preso. Mas Paulo, nenhum momento, nós vamos ler nas cartas de Paulo reclamação, algum tipo de temor, como se Deus não fosse o proteger. Nós vamos ver um homem convicto e aproveitando as oportunidades para testemunhar do Senhor, porque ele olhava para Cristo, não para as circunstâncias, não para as estatísticas, não para os números, não para as probabilidades, mas para
Jesus. É isso que eu quero que você entenda, irmão. Se você está em Cristo, não se abale pelas circunstâncias dessa vida. Não se entregue, lute, persevere, testemunhe. As probabilidades podem dizer o contrário, mas o nosso Senhor, o nosso Cristo, Ele vive, Ele reina e Ele reinará para todo sempre. O nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele vive, Ele reina e Ele voltará para nos buscar. E nós estaremos com Ele para todo o sempre. Não olhe para as circunstâncias dessa vida, olhe para Cristo. E quando você olhar para Cristo, as circunstâncias dessa vida vão se tornar totalmente diferentes. Todas as oportunidades serão oportunidades de testemunhar. Todos os momentos serão momentos de agradecer e de louvar a Deus. Todos os momentos serão momentos de haver a mão do Senhor agindo, a sua soberana vontade controlando a história. Nós estamos numa pandemia. Nós estamos vivendo como igreja uma situação totalmente nova. Eu já disse. Nessa situação, eu não posso dizer que seria a melhor situação. Eu não estou feliz com a situação. Estou feliz com Cristo. Porque Ele nos mantém vivos, Ele nos mantém ativos e Ele nos dá a oportunidade de continuarmos pregando o Evangelho. E nós temos paz de saber que Cristo é o nosso baluarte, a nossa rocha, a nossa proteção aqui nessa vida. E Ele continuará sendo depois dela na eternidade. De que Cristo nos ama e o seu amor é derramado sobre nós aqui. E na sua presença por toda a eternidade, esse amor continuará sobre nós. De que essa paz que nós temos hoje, que excede todo o entendimento, que não está nas circunstâncias, e essa felicidade continuará para todo sempre. Se você não é crente, ouviu essa palavra, e você não tem sentido paz e nem felicidade perene, e você não tem sentido segurança, você tem medo da morte. Você tem medo das circunstâncias, das probabilidades, das estatísticas, dos números. Quero dizer uma coisa. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor. Ele é segurança para esta e para outra vida. Ao seu lado. Ele é paz aqui e para todo sempre. Ele é felicidade aqui e para todo sempre. Ele é salvação. Olhe para Jesus pela fé e com fé. Ele vive, Ele reina e, enfim, um dia virá nos buscar. Amém? Deus te abençoe. Deus continue trazendo à sua vida paz, segurança, felicidade. Continue olhando para Jesus. Deus nos abençoe.